Oi pessoal, neste vídeo eu vou apresentar para vocês como funcionam as regras com relação aos barcos no jogo Dragão Rei, tá? Então os barcos são unidades que você consegue recrutar usando a ação de recrutamento. Cada barco custa 3 moedas e você já começa o jogo com uma moeda numa casa do tabuleiro adjacente ao ponto de partida, tá? Barcos conseguem só se movimentar nessas casas do tabuleiro vazias ou nessas casas do tabuleiro de mar, tá bom? Veja que essas casas que estão marcadas com um número de jogadores maior do que o jogo, que a partida em questão, não podem ser usadas. Então o barco não pode vir para cá, por exemplo, certo? Aí o que acontece? O barco ele funciona quando você vai movimentar, né? Então você recruta o barco e o barco tem regras específicas de movimento. Então como que o barco movimenta? O barco ele movimenta sempre 2 vezes. Não sempre, né? Mas ele pode movimentar 2 vezes. Então esse barco ele pode movimentar para cá e para cá. Então essa é o movimento do barco. Então se o jogador escolheu a carta de movimento, esse barco pode vir para cá e para cá, e esse barco pode vir para cá e para cá, por exemplo, tá? Não tem problema ter 2 barcos na mesma casa. Só que aí tem uma questão especial, que é o barco ele pode transportar tropas. Como que faz para transportar tropas? O movimento da unidade, do soldadinho, você pode usar para embarcar. Então esse foi o movimento do soldado. Agora o movimento do barco pode ser andar e andar. Olha só, ele transportou o soldado. Tá? Então é assim que funciona o barco carregando soldados. Só que tem uma coisa especial, que é o desembarque. Como que funciona o desembarque? Um dos movimentos do barco pode ser o desembarque. Então, em vez de movimentar 2, o barco pode movimentar 1 e desembarcar. Certo? Então, essa é uma das possibilidades. Então, o barco tem 2 possibilidades de ação quando você movimenta. Uma é movimentar, que ele carrega os soldadinhos, e a outra é desembarcar. Veja que desembarcar é a ação do barco. Então, vamos supor que o personagem azul, ele movimentou, numa das rodadas, ele movimentou para cá. E aí, na rodada seguinte, passou a rodada, e aí ele escolhe movimentar novamente. Veja que desembarcar é um movimento do barco. Então, esse barco ele vai poder movimentar para cá 1. E os soldados ainda têm o movimento deles. Então, os soldados podem vir para cá, por exemplo. Ou então, veja só, se na rodada o barco começou assim, olha só que interessante, o barco gasta 1 de movimento, isso aqui é um movimento do barco. O barco gasta o movimento de desembarcar, isso aqui é movimento do barco. E o soldado vai gastar o movimento dele, aí o movimento dele pode vir e atacar aquela pecinha do vermelho, tá? Então é assim que funciona movimento com barcos. E existe uma coisa também que se chama combate marítimo, que são o combate envolvendo barcos. Vamos supor que o vermelho tem um barco aqui. Então, uma das maneiras de combate marítimo que existem é um barco atacar o outro. Então, veja só, aqui o jogador azul está atacando o jogador vermelho. O jogador vermelho tem um barco que dá 0 de bônus. Veja, tá até aqui na carta. Soldado e barco dão 0 de bônus. E o soldado também tem 0 de bônus. Então, o vermelho defende com 0, vai jogar o dado, e o azul ataca com 0. Só que
Quando acontece isso, ó, quem ganhou foi o vermelho. O azul vai lá e descarta um soldado. Aí eles jogam de novo. O vermelho ganhou outra vez. E agora tá 0-0, continua de novo. O vermelho ganhou de novo. Olha só que interessante, matou o barco do azul. Então esse é uma forma de combate marítimo. Existe uma outra forma de combate marítimo que é o combate provocado pelo desembarque de soldados. Então veja só, o vermelho agora está atacando. Vamos pegar a carta de mover do vermelho. E o vermelho vai embarcar esses soldados aqui. Isso é movimento do boneco, da unidade. Agora o barco vai se movimentar para cá e vai desembarcar aqui. Isso é combate marítimo também, porque foi um combate provocado pelo movimento do barco de desembarque, ok? Então aqui é um combate marítimo em que o azul está defendendo com 3 de bônus, porque é um da vila e esses 2 cavaleiros, e o vermelho está atacando com 1 de bônus, que é esse daqui do cavaleiro aqui, tá bom? Então são essas duas as maneiras de combate marítimo. Existe uma coisa especial que é o seguinte: se o vermelho está aqui numa casa adjacente a uma construção e você, por exemplo, no caso, o jogador azul escolhe recrutar, tá? Recrutar, que é quando você pode recrutar um barco. O barco que o azul recruta pode já vir aqui ser recrutado na mesma casa que tem um barco inimigo. E isso vai provocar o combate instantâneo, tá? Então essa é uma maneira também de você provocar o combate marítimo usando barcos, ok? Existem cartas de membros da corte que dão regras específicas para barcos. Então, por exemplo, esse almirante, ele dá mais 1 de movimento para os barcos, então os barcos conseguem movimentar 3, e mais 1 de vantagem, e vantagem no empate para combates marítimos. Então o almirante, ele dá vantagem tanto para combates feitos assim no mar mesmo e combates provocados pelo desembarque. Então assim que funcionam as regras de combate e movimento relacionadas a barcos no jogo Dragão Rei. Até mais.